Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a esse episódio do meu podcast, o primeiro episódio onde eu vou me apresentar aqui, contar um pouco de como eu cheguei até aqui para gravar esses vídeos, qual é a intenção, quem sou eu, o que eu fiz. Então hoje não vai ter nenhum convidado, sou só eu mesma. E começando então, eu sou a Maeli, sou formada em Educação Física pela USP. E desde criança, assim, quando eu tinha 4 anos, eu comecei a praticar balé clássico. E continuei até os meus 20 anos, mais ou menos. E aí, nessa jornada que eu sempre fui ativa, fui desenvolvendo em outras modalidades. Então, fiz balé, fiz sapateado, fiz jazz, entrei para alguns esportes, fiz judô, contemporâneo. E aí, na época da escola, também fui apresentada a alguns esportes, joguei de tudo um pouco. Nada muito bom, assim, mas no handball até que ia. E fui me identificando nessa linha de atividades, de exercício. Então, sempre fui uma pessoa ativa. Aí chegou a fase, né, de decidir que faculdade que eu ia fazer, prestar vestibular. E eu comecei a imaginar o que eu queria fazer como trabalho, assim. E aí eu pensei que eu gostaria de transformar a vida das pessoas de alguma forma. E que eu não queria trabalhar com doença, assim, com algum tipo de patologia. Então, veio na minha cabeça a fisioterapia. Eu pensei, nossa, não, fisioterapia já atua ali num lugar onde a pessoa já está precisando de um atendimento para recuperar alguma coisa. Eu gostaria de algo que pudesse evitar que essa pessoa precisasse de algum atendimento no sentido de já ter alguma patologia. Então, aí, pensando sobre isso, eu decidi fazer educação física, porque eu via o potencial do exercício na transformação da minha própria vida e de como isso era essencial para mim. Então, eu decidi prestar vestibular, prestei FUVEST, passei na USP e comecei o curso. Quando eu estava no terceiro colegial, um pouquinho antes de prestar o vestibular, eu terminei também um curso técnico em dança, que é um curso reconhecido pelo MEC, que é onde dá aí pra gente a autoridade de dar aulas de dança, de ser coreógrafa. Então, eu já trabalhava na área de dança. Dei aula do balé infantil ao balé adulto e atuei por um bom tempo nesse segmento. E aí, passei na faculdade, começou o curso, tudo eu fui achando muito legal, foi maior do que as minhas expectativas, assim, de todas as matérias, de ir conhecendo mais a fundo a profissão. E aí chegou a época de fazer estágio, quando eu estava no segundo ano da faculdade. E como eu já tinha toda essa vivência com a dança, e quando eu entrei na faculdade, desde o primeiro semestre, eu também atuei como bolsista num projeto que era de dança para a comunidade, pensei, nossa, eu preciso fazer alguma coisa que eu não sei fazer ainda, né? Senão eu não vou aprender nada. Na parte prática, eu vou ficar focada só na mesma coisa. E aí eu decidi ir para a área da musculação, que é uma área que eu não gostava, que eu nunca tinha treinado e que eu tinha um pouco de preconceito, mas por ter tantas matérias na faculdade, mostrando os benefícios do exercício, do treinamento de força em específico, falei, nossa, eu preciso conhecer, no mínimo, conhecer essa modalidade. E aí, eu tava no shopping com umas amigas que eram da faculdade um dia, e tinha uma academia, que era de uma rede de academias famosa, e eu falei assim, eu vou estagiar nesse lugar, porque eu quero entrar ali, quero ver como funciona. Tinha uma fama de uma rede de academia nacional, assim. Falei, eu quero. E elas me desencorajaram um pouco. Falaram assim, Maeli, esse lugar só tá se importando com mão de obra barata. Você vai ser contratada como estagiária e quando você formar, você não vai ser contratada como professora, você vai ser mandada embora, que não sei o quê. Aí eu sou um pouco teimosa, ignorei o que elas falaram e levei o meu currículo para esse lugar. Fui chamada para o processo seletivo, prestei as provas, era prova teórica, prova prática, fui passando as etapas e fui contratada como estagiária. E aí, assim, foi um divisor de águas na minha vida esse estágio. Eu até vou convidar aqui depois, no próximo episódio, o gestor que fez toda a diferença na minha jornada, assim. E aí fui contratada, fui conhecendo mais a área da musculação. E teve um episódio em específico que foi uma virada de chave, assim, para o que eu quis fazer da minha vida profissional. Nessa academia, a gente tinha acesso a treinar no ambiente igual um aluno treinava. Então, a estrutura era maravilhosa, tinha como eu praticar meus treinos de musculação ali, fazer aulas, enfim, toda a estrutura como se eu fosse uma aluna. E tinha uma equipe de
de colaboradores que eram uma empresa terceirizada e por normas de trabalho, questões mais burocráticas, eles não podiam, por não serem contratados da empresa, praticar exercício no ambiente, né? E aí aquilo me incomodava, porque eu cruzava com essas mulheres nos corredores, nos vestiários, tinha homens também, mas a maioria eram mulheres. E elas relatavam questões de dores, de desconforto, de uma má qualidade de vida, que eu via o potencial que o exercício tinha para transformar a vida dessas pessoas. E o quanto a ferramenta estava ali na minha mão para fazer essa mudança. E aí, graças a esse gestor que acolheu as minhas ideias, que é um cara super humanista, assim, no atendimento, né? De enxergar realmente o ser humano. Eu levei um projeto para ele que eu tive uma ideia de oferecer ginástica laboral para essas pessoas. Eu me disponibilizaria da aula, a academia emprestaria ali uma sala. E aí ele levou, fez todo o trâmite burocrático lá, deu certo, e a gente começou as aulas. E aí eu fui evoluindo para um treinamento funcional, meditação, fazia várias coisas com eles, com essa equipe, né? Que deu um resultado, assim, que eu enxerguei brilho, que eu enxerguei potencial na minha profissão de realmente transformar a vida das pessoas a partir da minha ferramenta, que é o exercício. Então, um relato de diminuição de dores, de uma qualidade de vida muito melhor, de mais disposição, de mais ânimo, de mais alegria mesmo para viver ali o cotidiano, né? O dia a dia. Essas pessoas tiveram essas transformações. E aí, eu pensei, nossa, aí que tá o valor da minha profissão, né? Eu posso realmente entregar literalmente mais vida para essas pessoas, mais saúde, assim, de melhorar momentos no dia dela que, assim, é a vida daquela pessoa. Eu tô realmente mexendo com a vida de alguém. Então, essa virada de chave que eu tive nesse processo do estágio foi fundamental pro meu olhar para a profissão, porque me deixava chateada, às vezes, ter que prescrever treinos e pensar só em questões estéticas que muitas pessoas que estavam naquele ambiente procuravam. E aí, eu comecei a enxergar sempre a estética como uma consequência da saúde. E foquei toda a minha formação para essa área voltada de saúde. Inclusive, na faculdade, a gente tinha que escolher uma ênfase, né? Ou saúde ou esporte, lá na USP. E aí, eu escolhi saúde, segui fazendo todas as matérias relacionadas a isso. E fui me aprofundando cada vez mais. E aí, isso é hoje o que fundamenta o meu trabalho. Então, a minha intenção é gerar transformação na vida das pessoas através do exercício, proporcionando vida e saúde. E a estética como uma consequência. E aí, seguindo nisso, eu terminei o estágio, fiz 2 anos de estágio nesse lugar. Quebrei a expectativa negativa, porque eu fui contratada, de fato. Fiquei mais 2 anos como professora. Aí eu acabei pedindo a minha demissão para seguir uma carreira como personal. E foi tudo fluindo, assim. Então, me formei, saí do estágio já contratada, saí já com carreira de personal e fui seguindo. E aí, eu conheci uma modalidade quando eu estava ainda nessa academia, que foi o LPF, que é o Low Pressure Fitness. Na época, eu fui apresentada para essa modalidade como a técnica da barriga negativa. E aí, esse nome me chamou a atenção. Eu falei, nossa, técnica da barriga negativa, que é isso, né? Me interessei pelo tema e fui lá participar dessa aula. E aí, eu amei a modalidade. Eu achei, assim, super difícil o primeiro contato, porque, não sei se você já viu, mas no meu Instagram, inclusive, tem bastante conteúdo sobre esse tema. É uma modalidade que a gente faz vácuos abdominais. Então, é um pouco impressionante a hora que você vê a imagem do vácuo, né? Das costelas abertas, aquele buraco que faz ali no abdômen durante a modalidade. Isso me chamou a atenção. E aí, quando eu entrei, abriu um caminho, assim, um mundo de possibilidades a partir dessa primeira impressão da barriga negativa. Porque, de fato, esse jargão que ficou conhecido aí, ele é um detalhe no meio dessa técnica que é fantástica. Então, assim, o LPF ele é um treinamento postural e respiratório que trabalha cadeias neurodinâmicas, trabalha com neuroeducação, rotas miofaciais, para transformar, levar qualidade de vida para as pessoas. Ele faz um reposicionamento dos órgãos, porque durante o dia, durante o decorrer da vida, né, a gente vai sofrendo várias pressões intraabdominal,
Então, tosse, espirro, a força da gravidade, a má postura, o engorda, emagrece, às vezes na gestação, a gente vai sofrendo uma pressão intraabdominal que acaba deslocando essa organização dos órgãos internos. Então, o LPF, ele traz saúde nesse sentido de reposicionar esses órgãos e melhorar todo esse funcionamento dessa cavidade abdominal. Aí eu fui conhecendo mais a fundo a modalidade, fiz a formação no Instituto Certificado com os fundadores do método. Só voltando um pouquinho de onde surgiu essa modalidade, né? O LPF começou lá na Espanha, o Pete Pinsat e a doutora Tamara Rial. Eles são pesquisadores da área do exercício e se embasaram em técnicas que há milênios assim, já eram feitas pelos yogis. Então, os praticantes de yoga, eles fazem uma técnica que chama Uddiyana Bandha, que é uma aspiração do diafragma, do pavimento abdominal, que eles usam para energizar os órgãos internos, mas também coisas fisiológicas, né? Não só que eles têm, né, na parte cultural deles, mas de reposicionar, de massagear, de melhorar o funcionamento de intestino, melhorar os movimentos ali da cavidade abdominal. Então, baseou nessa técnica, baseou muito nos pranayamas, que são os exercícios respiratórios, e aliou essas técnicas com RPG, pilates e a ginástica hipopressiva, que já vinha acontecendo com fisiculturistas desde há um tempão, sim, mas que ficou famoso mesmo foi na década de 80, 90, até o Arnold Schwarzenegger, que é bastante conhecido, né, praticava essa modalidade dos hipopressivos. Então, eles começaram a pesquisar sobre essas modalidades e fizeram quase que uma junção de tudo isso, estudando as rotas faciais, a parte de neurodinâmica, e aí desenvolveu essa modalidade do LPF, que combina, para deixar um pouco mais simples, combina postura, pautas posturais, pautas respiratórias e o vácuo abdominal. E aí, quando começou essa parte da ginástica hipopressiva, foi mais na área de ginecologia, para ajudar as mulheres no processo de gestação e no pós-parto. Porque toda mulher, quando ela tem uma gestação, ela tem o que a gente chama de diástase abdominal, que é um afastamento das musculaturas do reto do abdômen. Então, 25% das mulheres, depois que tem o bebê, que passou a parte do parto, o pós-parto, ela não consegue recuperar de forma natural essa diástase, esse afastamento desses músculos. E aí, o LPF, que não chamava LPF ainda, a ginástica só hipopressiva, entrava nesse lugar de trazer a saúde para esse pavimento abdominal. Toda a parte ali do assoalho pélvico, do períneo, de reposicionar esses órgãos, a bexiga, que às vezes fica bastante deslocada para baixo, comprimida. E aí começa a ter perda de urina, às vezes tem incontinência fecal também. E muitas pessoas, além dessa parte da gestação, tem incontinência urinária por esforço. Então, tá fazendo algum exercício de impacto, pulando corda, saltando caixote, correndo, tem escape. Às vezes, dá uma risada mais forte, uma gargalhada, tem escape, numa tosse. Então, o LPF, ele vai entrar para trazer funcionalidade e competência para essa parede abdominal. A gente escuta bastante falar do core, né? A região do core. O LPF é um dos treinos mais eficientes para essa região, que a gente vai trabalhar com a cinta que a gente tem fisiológica natural, que são os transversos do abdômen, região de oblíquos, que vai trazer essa competência, vai amarrar de novo essa estrutura, dar força e funcionalidade para suportar as pressões do dia a dia e trazer muita saúde quando você está com o seu pavimento em repouso. Então, aquele tônus basal do abdômen fica muito melhor com a prática do LPF, além de melhorar questões como também a parte de saúde mental, de estresse, de ansiedade, porque a gente vai trabalhar no sistema nervoso autônomo, sistema nervoso neurovegetativo, que são as funções que a gente não precisa pensar para fazer. Então, o batimento do seu coração, a respiração para o seu pulmão, são coisas que acontecem de forma automática no seu corpo, como várias outras aí que eu não citei aqui agora, mas que são funções que você não precisa pensar para executar.
E aí, por trabalhar, já tem bastante estudo nisso, as respirações de forma rítmica e controlada, a gente manda comandos no centro respiratório que a gente tem no cérebro para trazer de volta essa normalidade e fazer com que isso perdure durante o dia. Então, a gente tem os benefícios do LPF, redução de estresse, de ansiedade, toda a parte de saúde do assoalho pélvico, então disfunção na região dos órgãos genitais, que muita mulher tem, prolapso vaginal, a parte de incontinência urinária, a saúde do intestino melhora muito com os movimentos realizados com a prática constante, bem orientada do Low Pressure Fitness, diversos benefícios, além da questão estética, que é bastante forte, realmente. Então, a estética da região abdominal tem muito benefício nesse sentido, muito resultado, e ficou conhecida como a técnica da barriga negativa, realmente porque, às vezes, a gente consegue perder até 12 centímetros de cintura e de abdômen com 3 meses de prática, se for de forma correta e bem orientada, né, por um profissional licenciado. Então, essa fama foi o que mais chamou a atenção das pessoas, mas ela é um pontinho no meio do universo que o LPF pode proporcionar. Além desse reposicionamento dos órgãos, a gente tem muita descompressão na coluna. Então, pessoas que sofrem com desvio postural, com dores durante o dia, hérnias de disco, as hérnias da região do pavimento abdominal também, inguinal, a gente tem muita melhora nesse sentido, porque a gente consegue, a partir de um fundamento que chama crescimento axial, que é o fundamento postural do LPF, descomprimir essas vértebras da coluna. Então, assim, é uma modalidade que, se você ainda não conhece, é um prazer explicar para você um pouco disso, e eu recomendo muito que você inclua na sua vida essa modalidade. E assim, você não precisa de muito tempo para fazer isso. O LPF é a indicação que você realize de 2 a 3 vezes por semana, uma sessão de 30 a 45 minutos no máximo, e faça exercícios diários de 5 minutos. Que é para você internalizar mesmo essa técnica, porque te dá um autoconhecimento, um domínio de controle corporal muito eficaz, assim. É um domínio de cada movimento do seu corpo, pelas rotas faciais que a gente faz, por toda essa liberação, que você precisa fazer esses 5 minutinhos diário para internalizar esse conhecimento e conseguir mandar esse controle para o seu corpo. Então, para não estender muito aqui, contei aqui um pouquinho da minha formação, e a intenção desse podcast, além de ter explicado um pouco sobre a modalidade do LPF, eu decidi gravar esses vídeos, eu vou trazer convidados, às vezes eu vou fazer sozinha, ainda vou ver que rumo que isso vai tomar no decorrer aí do trajeto. Mas para desmistificar, como eu falei que o meu trabalho é fundamentalmente focado em saúde, eu acho que a gente tem muito a falar sobre os mitos que estão relacionados nesse tema. Então, vou trazer pessoas para conversar aqui da área da nutrição, da área da estética, da área da saúde mental. Vou trazer o meu gestor, que foi meu gestor também, para falar um pouco sobre esse se transformar de pessoas e todas essas possibilidades que o exercício tem de trazer benefícios. E só uma história que eu lembrei aqui agora, que eu queria contar, de mais uma transformação assim, que eu vi na minha jornada como personal, né? São coisas banais do dia a dia que a gente não dá tanta atenção quando isso é normal para você, né? Mas poder transformar, a partir do exercício, a vida de uma pessoa é muito valioso. Eu tive uma aluna que ela era obesa. E aí, ela tinha uma queixa que isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Mas que foi fantástico, assim, ver o poder realmente de transformação que ela teve. Ela me agradeceu porque ela conseguiu tomar banho sozinha e lavar o próprio pé sem precisar sentar. Isso ficou tão marcante para mim, tanto na minha cabeça, que a maioria das pessoas que não sofrem com isso, nunca prestaram atenção, nunca deram valor, é uma coisa cotidiana, eu tomo banho e lavo meu pé sem precisar sentar sempre, nunca precisei sentar para isso. Mas trazer autonomia para essa pessoa, dar essa qualidade dela ser independente de novo, a partir da minha profissão, do meu instrumento, do exercício, é valiosíssimo, assim. E histórias também, além dessa que eu tive, uma senhora também que eu dava aula, que ela conseguiu
ter de novo a autonomia de levantar e fazer as coisas da casa sozinha. Ela começou a ficar muito incomodada com o processo de envelhecer, de precisar da ajuda de filhos e de pessoas ali o tempo todo. E com a prática de exercício, ela ganhar de novo essa autonomia de ser dona da própria vida ali, independente, fazer as suas atividades, foi para ela transformador. E é isso que me motiva, isso que me faz feliz. Transformar a vida das pessoas. E essa ideia de ter vindo para o digital, que é uma coisa nova para mim, foi para isso também, para conseguir atingir o máximo de pessoas que eu puder, gerar essas transformações que eu não consigo atendendo como personal uma pessoa por vez. Então esse também é um dos propósitos de eu estar aqui hoje. Então, esse foi o episódio de apresentação. Muito obrigada por ter ficado até aqui comigo. Espero que você goste do que tem por vir. Me siga lá no Instagram e me acompanhe. Muito obrigada, até a próxima!